Zaidan, hoje, o dia, a parte da tarde, veio com uma informação que a gente precisa juntar um pacote de coisas relacionadas a tarifas, né? Que envolve os Estados Unidos, envolve aquilo de que forma o Brasil reagiu ou quer reagir. Então, para montar esse quebra-cabeça, a gente vai inverter hoje e começar diretamente dos Estados Unidos. O Bandeirantes acontece com o Eduardo Barão. Linha Internacional. Fala, Barão, diga. Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. Donald Trump prometeu revelar amanhã um enorme plano tarifário que ele apelidou de Dia da Libertação, com impostos recíprocos aos outros países. Seria um novo tarifaço depois da administração do republicano já ter aumentado impostos sobre alumínio, aço e automóveis, além de taxas maiores sobre todos os produtos da China, México e Canadá. Às vésperas do prometido anúncio, o governo americano divulgou um relatório com um resumo das práticas tarifárias de vários países, entre eles o Brasil. No documento de 400 páginas, o Brasil é apresentado pelos americanos como uma economia que impõe tarifas relativamente altas sobre importações de uma grande variedade de setores. As medidas protecionistas de Trump têm gerado reações no mundo todo. A China já anunciou retaliações. Já a União Europeia garante ter um plano sólido para enfrentar essa nova rodada de tarifas. Apesar do impacto negativo das medidas para a economia global, alguns países têm adotado estratégias de conciliação com o governo americano, negociando com Donald Trump. Há um contingente brasileiro nos Estados Unidos para tentar negociar, algo que ainda não evoluiu, pelo menos pelas informações que chegam de Brasília. É para lá exatamente que a gente vai. Afinal de contas, o Senado Federal vai votar o projeto que cria a chamada Lei da Reciprocidade, que uniu governo e oposição, pelo menos a bancada ruralista. João Pedro Melo conosco. Fala, João Pedro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou por 16 votos a 0 o projeto de lei que estabelece a reciprocidade comercial do Brasil com outros países. Como a matéria era terminativa, não tem a necessidade de passar pelo plenário da Casa, indo agora diretamente para a Câmara dos Deputados, mas ainda sem um prazo específico para análise. O texto é de autoria do senador Zequinha Marinho e teve a ideia de proteger o setor produtivo brasileiro, inclusive cobrando de parceiros comerciais padrões ambientais compatíveis aos do Brasil. A relatora do texto é a senadora Tereza Cristina e ela avalia o projeto de maneira positiva, destacando que o texto chega à Câmara com potencial de instrumentalizar o Brasil em uma negociação com os Estados Unidos. Acho que o projeto ficou um projeto bom, dentro daquilo que é possível fazer, é bom. Agora ele vai para a Câmara, ele não vai resolver isso nesse momento, mas ele deve ser votado em regime de urgência na Câmara e aí sim o governo brasileiro terá instrumentos, né, para poder sentar à mesa mais forte, podendo retaliar se for preciso. Vale destacar que a proposta foi ampliada depois que entraram em vigor no mês passado as primeiras tarifas de importação dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio. As medidas afetaram diretamente o setor siderúrgico brasileiro, que é um dos maiores fornecedores dos americanos, e isso gerou uma negociação do governo federal com o governo dos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, destacou que o projeto não faz retaliação da decisão americana, mas dá mecanismos para que o Brasil tome uma eventual medida de reciprocidade. É evidente que, do ponto de vista do Senado e desta comissão, nós estamos apenas suprindo a legislação brasileira de mecanismos de reciprocidade, não é? Nós não estamos adotando a reciprocidade, mas se o governo quiser adotar a reciprocidade, não será por falta de legislação que ele deixará de fazer isso. No fim de semana, o presidente Lula disse que não descarta retaliações às tarifas anunciadas por Donald Trump. O texto aprovado no Senado Federal diz que a lei poderá ser aplicada contra medidas impostas por países e blocos econômicos. Entre elas, há práticas que interfiram nas escolhas soberanas do Brasil, violem acordos e configurem ações unilaterais de cobrança de padrões ambientais mais restritos do que os adotados por aqui. O projeto também prevê que a Câmara de Comércio Exterior seja responsável por definir as respostas de ações de outros países proporcionais ao impacto econômico, definindo também que o Ministério das Relações Exteriores deve participar de todas as discussões. O que deve acontecer lá e a tomada de decisão do que deve acontecer aqui. Não efetivamente, mas como disse aí o Renan Calheiros, o senador, a partir desse projeto do Zequinha Marinho, e a Tereza Cristina falou também a respeito,
cria condições para, se quiser retalhar, tem lei. É mais ou menos por aí? Vai ter vontade política de aplicá-las, hein, Zaidan? Pois é, Ronald. Esse é um projeto que já estava há muito tempo no Senado, né? Não tem relação, na sua origem, com as medidas dos Estados Unidos, com as medidas adotadas lá pelo Trump. Projeto do Zequinha Marinho. E tratava, basicamente, de temas ambientais. E aí a Tereza Cristina, ela ampliou esse projeto para a área comercial. E isso também antes dessas medidas, antes do Trump ser eleito e tal. E agora veio a calhar, né? E é basicamente, como disse aí o Calheiros, é basicamente uma autorização que o Congresso dará se a Câmara aprovar. É provável que aprove, né? É bem provável que a Câmara chancele o projeto tal qual ele foi aprovado no Senado. E aí é uma autorização para o governo, se quiser, adotar medidas de reciprocidade, que na verdade são de retaliação. Então, há algumas medidas que estão nessa nova legislação, como a aplicação de taxas, tributos ou restrições sobre bens e serviços de países que adotem medidas discriminatórias. Essa aqui, por exemplo, essa segunda, acho inviável que o Brasil opte por aplicá-la. Suspensão de concessões comerciais ou de investimentos. Obviamente, isso não vai acontecer. Anulação de concessões relativas à propriedade intelectual. Também seria um passo bem ousado e acho difícil que adote. E resposta a exigências ambientais, aí é aquilo que estava lá no projeto original, lá no projeto anterior à intervenção da Tereza Cristina, o projeto do Zequinha Marinho, e que diz que está autorizada a resposta a exigências ambientais que excedam os padrões acordados no Acordo de Paris ou na política de meio ambiente. Então, basicamente é isso. Então, a primeira medida, que é a aplicação de taxas, tributos ou restrições sobre bens e serviços, pode ser que seja aplicada. As outras, acho muito difícil. As duas, suspensão de concessões ou de investimentos e anulação de concessões relativas à propriedade intelectual, é muito difícil que o Brasil chegue a essa ousadia, né? O quarto ponto é relativo à questão ambiental, então não diz respeito, e na verdade trata de quando países exigirem mais do Brasil do que aquilo que está no Acordo de Paris ou na Política Nacional de Meio Ambiente. Então, a primeira autorização é aplicável, né? É aplicável. Eu tô com um som excedente aqui, tem um som a mais aqui no meu retorno, acho que o pessoal da Central pode arrumar isso facilmente.